Bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Como prometido, eu trago-vos hoje um breve vídeo sobre a questão da bomba nuclear que iria alegadamente ser largada por Israel sobre território iraniano. Eu gostaria de começar por vos mostrar o post de Pepe Escobar, porque acaba por ser, deixem ver se eu vos consigo mostrar aqui, acaba por ser esse post do Pepe Escobar o que dá origem a tudo isto e a toda esta controvérsia. O post do Pepe Escobar foi muito amplificado em todo tipo de redes sociais, portanto, mas posso-vos adiantar desde já que não teve o mesmo grau de cobertura ou de seriedade, não mereceu o mesmo nível de seriedade pelo lado russo. Claro que agora uns dizem, bom, não mereceu pelo lado russo porque não interessa aos russos assumirem aquilo que aconteceu, legítimo, mas também, por outro lado, pode-se dizer que se calhar não interessa aos russos para não aumentar ainda mais uma especulação, ou a especulação da alegada fonte do Pepe Escobar. Eu tenho de vos dizer que eu naturalmente que eu conheço o Pepe Escobar e conheço-o pessoalmente, como sabem. Eu gosto de acompanhar muitas das suas análises, acho que tem muita perspicácia, muita subtileza, às vezes, e noutras vezes já não é tão subtil, já é muito mais incisivo e objetivo, mas acho que, de regra geral, eu gosto de acompanhar o Pepe Escobar e gosto do trabalho do Pepe Escobar. Aqui, nós temos algum problema de antemão. Eu vou-vos começar por mostrar o que se passa para vocês perceberem o que é que está aqui em causa, porque vai-vos permitir compreender o verdadeiro problema. Portanto, aquilo que nós vemos aqui é um tweet do Pepe Escobar que diz exclusivo, a verdadeira história da resposta, da contra-resposta israelita. E depois ele diz em português, tudo em inglês, mas ele diz de uma fonte ligada às informações ou à inteligência de altíssimo nível, na Ásia, e não é nem russa nem chinesa. E depois diz que, embora a parceria estratégica, claro, seja sempre trocada e haja sempre lugar a troca de informações aos mais variados níveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, ele diz que isto foi confirmado e reconfirmado. E depois ele diz também que quer que o Seymour Hersh está curioso por saber o que é que o Seymour Hersh tem para dizer sobre isto. E depois diz, Israel inicialmente escolheu responder ao ataque iraniano com força extrema. E depois diz que Israel tinha um F-35 carregado com uma bomba nuclear e que foi largado para leste a partir da Jordânia. Depois diz qual era a missão? Era causar uma detonação de altíssima altitude sobre o Irão que pudesse provocar um corte geral nas linhas, na cadeia elétrica de alta capacidade, sabotando, de certa forma, a rede elétrica iraniana, bem como desativando os dispositivos eletrónicos. Portanto, mas ele falava de um EMP attack, que é basicamente um electronic propulsion, portanto, estamos a falar de um ataque electromagnetic propulse. Portanto, estamos a falar de uma propulsão eletromagnética. No entanto, como à medida que a aeronave F-35 saía de espaço aéreo jordano, foi abatido pela Força Aérea Russa. E depois diz ainda que, apesar da versão pública, daí que tenha havido uma versão de que a contra-resposta israelita seria outra de outro género. E depois, naturalmente, que ele diz, no final, todas as partes envolvidas decidiram não publicar as verdadeiras notícias para reduzir o nível de escalada que poderia redundar na Terceira Guerra Mundial. Portanto,
este foi o post do Pepe Escobar. Um, Qual é aqui logo o primeiro problema à partida? O problema à partida com este tweet do Pepe Escobar é que nós não sabemos quem é a fonte dele. Em teoria, nós nem sequer sabemos se há fonte e se isto foi algo que surgiu de uma conversa com terceiros e que ele associou isto. Ou seja, naturalmente eu não estou a dizer que é este o caso. Eu estou a dizer é que, em teoria, nós não sabemos quem foi a fonte. Se nós não sabemos sequer se há fonte, logo por aqui isto tem sempre de ser visto com muitas pinças, com muita cautela. Porque uma coisa é fazer a análise e interpretação de factos, e factos que não ofereçam margem para dúvida que aconteceram. Outra coisa é fazer a difusão de notícias a partir de fontes. E digo eu que já trabalhei em informações e já lidei com muitas fontes durante muitos e muitos anos. Sei muito bem o que era a quantidade de mentiras que às vezes e de intoxicação que tentavam fazer-nos. E também sei que dá muito trabalho ter uma fonte que seja fidedigna e que transmita conteúdos verossímeis. Dá muito, muito trabalho. Quem a consegue tende a agarrar e tende a tratar de uma forma quase sagrada. Não sei se é esse o caso desta fonte do PEP, ou se lhe chegou esta informação e ele assumiu que isto, por ser de alguém alegadamente bem posicionado, resta saber o que ele entende como bem posicionado. Ou seja, há aqui muitos ses que nós temos primeiro de saber para percebermos se devemos ou não levar a sério esta mensagem do Pepe Escobar. Enquanto nós não os soubermos, nós temos sempre de lidar com as coisas com pinças. Porque nós não sabemos se isto é verdade, se é mentira, nós não sabemos se existe uma fonte, nós não sabemos se isto não é uma intoxicação intencional ao PEP para tentar alguém fazer uso e instrumentalizar a visibilidade que ele goza e a reputação que ele goza para tentar influenciar terceiros. Ou seja, nós não sabemos quais são as motivações da suposta fonte, nós não sabemos quais são os acessos dessa fonte, nós não sabemos se esta fonte ouviu de alguém que, por sua vez, ouviu de alguém e que decidiu agora colocar as coisas assim, e nós nem sequer, no limite, sabemos se há fonte. Portanto, tudo isto é o suficiente para nós podermos manter, no mínimo, as cautelas a tudo aquilo que foi dito aqui pelo Pepe Escobar. Portanto, tudo isto acaba por ser um mar de especulação tremendo e nós não poderemos encarar isto como sendo um facto. Mas, quando eu depois vejo também o tweet do Scott Ritter a dizer que o Pepe Escobar, que aquilo que o Pepe Escobar está a dizer, que aquilo é impossível, porque um F-35 não pode, por variedíssimas razões, conduzir um EMP, portanto, um pulso eletromagnético, não consegue, porque o F-35 não tem capacidade para isso. Se fosse o F-15 já era diferente. Portanto, o Scott Ritter fala aqui muito de uma impossibilidade do F-35. E eu tenho de vos dizer que não é necessariamente assim. E atenção, eu não sou especialista em indústria militar. O que eu vos estou a dizer é que há várias notícias e nós podemos pensar na Grécia que recebeu armas nucleares porque neste momento já tem em sua posse e já adquiriu F-35. Como tem os F-35, os F-35 têm uma variação ou têm uma utilidade que pode servir para uma dupla função. Portanto, pode servir enquanto caça típico ou pode servir também para transportar os famosos nukes. Claro que quando nós falamos em armas nucleares, a partir da primeira coisa em que toda a gente pensa, Oppenheimer, Nagasaki, Hiroshima, pensam nesta magnitude. Mas há vários tipos de potência, de dimensão de armas nucleares que podem ser utilizadas, incluindo no contexto das armas táticas das dissuasoras. Portanto, nós poderemos, naturalmente, também falar disso, e os F-35 já têm capacidade para isso. Tanto assim é que eu dei-vos este exemplo da Grécia, que ao adquirir F-35 passa a poder estar capacitada também para poder receber armas nucleares oriundas dos Estados Unidos, ou pelo menos emprestadas, por assim dizer, pelos Estados Unidos. E depois vejam que esta notícia também é muito importante, porque esta notícia corrobora, é de 11 de março de 2024. Estamos a falar de há pouco mais de um mês, e nós vemos que há 7 meses que foi atribuída a certificação
aos F-35 para poderem transportar, alguns deles, para poderem transportar bombas nucleares B61-12, bem como outro tipo de sensores para uma neutralização mais certeira e mais eficiente, mais direcionada. Portanto, como veem, tudo isso foi possível. Andaram mais de 10 anos os Estados Unidos para tentar fazer com que isso se tornasse possível. E agora, alegadamente, conseguem. Ou seja, se formos avaliar as palavras do Pepe Escobar, pelo facto de ser do Pepe Escobar, com base no argumento técnico de os F-35 não terem capacidade para isto, não é verdade. Essa parte não é verdade. Mas tudo o resto que depois o Scott Ritter diz e um conjunto de outras personalidades também que já vieram aqui desmistificar, isto faz com que, ponto número 1, nunca iria ser um F-35 sozinho a transportar, ou a probabilidade de ser um F-35 sozinho a lançar um ataque destes, à partida é reduzido. É reduzido porque, quando falamos sobretudo de armas nucleares, à partida, o transportador é acompanhado sempre, no mínimo, de outros 2 caças. Depois, por causa da questão da autonomia, a capacidade de deslocação e de movimentação no terreno é muito, muito, muito reduzida. Portanto, tanto quanto eu me pude informar, teria capacidade para cerca de um F-35 nestas condições, teria capacidade para cerca de 18 km de percurso. Portanto, não poderia ser nunca uma dimensão muito grande ao ponto de poder chegar a locais estratégicos iranianos. Isto para dizer que, com base em tudo aquilo que já vi, é pouco provável, muito pouco provável, que a fonte de Pepe Escobar esteja certa. Atenção, eu não estou responsável a Pepe Escobar. Pepe Escobar foi muito sério e foi muito honesto na parte em que identifica claramente uma fonte e não é ele que diz que ele próprio teve acesso a. Ele próprio vem referir que foi uma fonte que lhe forneceu aquele conteúdo e que disse aquilo que disse. Provavelmente depois a forma como as coisas são processadas e são dadas a entender como correspondendo verdadeiramente à verdade. E a verdade, permitam-me o pleonasmo, é que é muito pouco provável que aquilo que a fonte de Pepe Escobar lhe contou e que ele publicou, que corresponda à verdade. É muito pouco provável. Agora, só o futuro é que poderá dizer se verdadeiramente isto corresponde à verdade ou não, e se afinal, porque nós não conhecemos a totalidade de desenvolvimento da indústria militar de vários países, inclusivamente da Rússia, do Irão, de Israel, dos Estados Unidos, por aí fora. Portanto, nós desconhecemos. Portanto, temos sempre que manter aqui uma brecha em aberto. O que eu digo é a probabilidade daquilo que Pepe Escobar anunciou, que uma fonte lhe disse, relativamente a ter sido abatido um F-35 de Israel a transportar uma bomba nuclear, isso é um cenário muito pouco provável. Agora, se no futuro aparecerem outro tipo de indícios que não a minha fonte asiática de altíssimo nível me contou, isso é outra conversa. Agora, enquanto a única base para esta afirmação e para esta suposta notícia for exatamente esta, quer dizer, não há muito para se poder dizer, não há muito para. Não há como poder corroborar e confirmar e acompanhar esta análise. É apenas um exercício de pura especulação e, volto a insistir, altamente improvável. Com tudo isto, eu agradeço a vossa atenção uma vez mais e faço votos que tenham um excelente dia e também uma ótima semana. Até à próxima.